Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. Muito boa noite para você. Decisão de sediar a Copa América no Brasil abre conflito entre dirigentes do futebol e a comissão técnica e jogadores da seleção brasileira. E a crise aumentou depois da revelação de que o presidente da CBF está sendo acusado de assédio moral e sexual por uma funcionária da entidade. E você vai ver também. Construtor do prédio que desabou no Rio de Janeiro é pai de um dos mortos e adiu à polícia que o edifício estava irregular. A Anvisa começa a discutir se autoriza a importação das vacinas Covaxin da Índia e Sputnik V da Rússia. O estado de São Paulo passa a vacinar contra a Covid todas as grávidas maiores de 18 anos a partir da semana que vem. E no Junho Vermelho, você vai conhecer a jovem que festejou o aniversário no Hemocentro para incentivar os convidados a doar sangue. Uma força-tarefa da Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga as causas do desabamento de um prédio ontem em Rio das Pedras, na zona oeste da cidade. O homem que construiu o imóvel já prestou depoimento. Hoje de manhã, equipes da Defesa Civil e da Conlurb continuavam a remover os escombros do prédio. Só depois disso, será possível avaliar se os imóveis serão demolidos. A intenção é retirar esses escombros o mais rápido possível, para com isso iniciar a vistoria dos outros prédios. Aí sim, a conservação junto com a Defesa Civil vai avaliar os que precisarão ser demolidos ou não. Moradores da comunidade acompanhavam o trabalho ainda sem acreditar na tragédia. Alguns deles afetados pelo desabamento, como o seu Francisco, que perdeu a loja que ficava ao lado. Eu acabei perdendo tudo, todos os tipos de ferramenta, máquina de costura, tudo que a gente faz o estofado, né? Meu carro também está debaixo do entulho. Aí meio constrangedor, né? Tá olhando para essa cena e ver que a família é sustentada daquele trabalho ali, né? E hoje já não tem mais como a gente conseguir, né? À tarde, os corpos dos mortos no desabamento, Natan Gomes, de 30 anos, e a filha Maitê, de 2 anos e 8 meses, foram enterrados. Se perde uma pessoa no começo da vida, uma criança que não viveu quase nada. Então é triste da maneira como foi. O desabamento também deixou 4 pessoas feridas, entre elas Kiara Abreu, de 26 anos, mãe da Maitê. O estado dela é grave. O prédio de 4 andares foi construído aos poucos pelo pai de Natan. Ontem à noite ele se apresentou espontaneamente na delegacia da Barra da Tijuca para prestar depoimento e reconheceu que o imóvel estava em situação irregular. Genivan Gomes Macedo contou aos policiais que comprou o terreno há mais ou menos 25 anos, na década de 90, que na época só havia um barraco de madeira no local e que fez a construção à medida que conseguia pagar. Ele afirmou que construiu o prédio com meios próprios, contratando outras pessoas para a realização da obra, sem nunca ter feito uma planta do imóvel ou contratado profissionais. Genivan também relata que há 15 dias a filha dele, Nataniela, contou que o vidro de uma janela do 3º andar estourou, mas ele achou que alguém havia jogado uma pedra. Ao ser questionado, ele disse que o imóvel não tinha escritura, que era posse, e que o prédio sempre foi ocupado pelos familiares, inclusive a lan house que Natan administrava no térreo. Genivan disse que nunca alugou nenhum dos pavimentos do prédio e que só construiu o edifício para que a família tivesse onde morar. Rachaduras, estalos, abalos, isso são sinais realmente. Mas de uma forma, Tony, que a gente já sabe que o local não deveria ter construído, né, esses edifícios e principalmente com tantas lajes, né, com 5, com 4 pavimentos, isso já está bem caracterizado para mim. A Polícia do Rio criou uma força-tarefa para investigar o desabamento do prédio e o envolvimento de milicianos em construções irregulares na região. Elas se espalham por toda a comunidade do Rio das Pedras, algumas com problemas estruturais visíveis, ameaçando cair. Somente entre 1º de janeiro e 3 de junho, o Disque Denúncia recebeu 539 denúncias sobre construções irregulares, invasão de propriedade e loteamento irregular no Rio de Janeiro, a maioria delas na Zona Oeste. Hoje, o prefeito Eduardo Paes voltou a dizer que vai reforçar a fiscalização para evitar novas tragédias. Então, a mensagem aqui é muito clara. Não façam, não abusem. Miliciano, especulador imobiliário de grilagem, não faça, porque a gente vai te dar prejuízo.
E aqueles, como parece o caso ali, não tem nada a ver com milícia ali, mas tem a ver com a ausência do Estado, da fiscalização. Não ampliem suas condições, que a Prefeitura vai agir e vai demolir. 83 brasileiros que foram deportados dos Estados Unidos desembarcaram nesta tarde no aeroporto de Confins, na Grande Belo Horizonte. O avião fretado pelo governo dos Estados Unidos chegou no meio da tarde. Um dos passageiros foi preso pela Polícia Federal assim que desembarcou. De acordo com a PF, havia um mandado de prisão por homicídio em aberto contra o homem de 49 anos. Os 83 deportados chegaram apenas com a roupa do corpo, documentos e o que sobrou do dinheiro que levaram. O Raimundo, de 19 anos, gastou R$20 mil na viagem e foi preso logo depois de fazer a travessia. Comia só burrito, água, então passava fome praticamente, frio demais, então fui tentar viver um sonho, mas foi um pesadelo. Esse é o segundo voo com brasileiros deportados neste ano. Com os abrigos lotados de ilegais, o governo do presidente Joe Biden tenta acelerar o retorno dos imigrantes aos países de origem. É um local que, infelizmente, desumano. Uma cela com uma proximidade de 5x7, capacidade para 29 pessoas. Na minha cela ficou em torno de 117 pessoas. Segundo o governo norte-americano, há vários voos programados com deportados ainda para este ano. Na maioria, pessoas que foram detidas na travessia entre México e Estados Unidos. Nos últimos 4 anos, mais de 1.200 brasileiros já foram devolvidos ao país. O Ministério Público do Distrito Federal cumpriu hoje pela manhã 22 mandados de busca e apreensão com o objetivo de recolher provas sobre irregularidades na área da saúde. A ação ocorreu em 4 estados: São Paulo, Maranhão, Paraná, Santa Catarina e também no Distrito Federal, que tem o ex-secretário de Saúde, Rafael Barbosa, como um dos alvos da operação. Na operação chamada de Dinheiro Sujo, os promotores apuram fraudes na contratação de lavanderias ocorridas em 2014, durante a gestão do então governador Agnello Queiroz, do Partido dos Trabalhadores. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que colabora com os órgãos de controle no fornecimento de informações. Já a defesa do ex-secretário, Rafael Barbosa, disse que ainda não teve acesso aos autos e que vai se pronunciar no momento oportuno. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, anunciou hoje que mulheres grávidas e puérperas que tiveram filhos há até 45 dias, sem comorbidades, serão vacinadas contra a Covid-19 no estado a partir do dia 10 de junho. Em São Paulo, Campinas e São Bernardo do Campo, a vacinação para esse público começa antes. Quem tem todos os detalhes para a gente ao vivo é o repórter Murilo Rincon. Boa noite, Murilo. Boa noite, Mauro, Gabriela, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Exatamente. As grávidas acima dos 18 anos vão poder receber a vacina da Pfizer e da Coronavac. Já as puérperas vão poder receber também o imunizante da AstraZeneca. Lembrando que mesmo não tendo comorbidades, é necessário levar uma indicação médica no momento da vacinação. A estimativa do governo de São Paulo é de imunizar cerca de 400 mil mulheres. Lembrando que o estado deve começar a imunizar este público a partir do dia 10 de junho. As exceções ficam por conta da capital paulista, da cidade de Campinas e também São Bernardo do Campo. Estas cidades vão começar a imunização já a partir da próxima segunda-feira. Hoje, todo o estado de São Paulo, mais de 24 mil pessoas seguem internadas com Covid-19. Pouco mais de 11 mil pessoas em leitos de UTI e mais de 13 mil em leitos de enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado está em 81,8%, enquanto que na Grande São Paulo este número é de 79,8%. Murilo Rincon, de São Paulo, para o Rede TV News. Obrigada, Murilo. E a partir de segunda-feira, São Paulo vai começar a vacinar grávidas e puérperas. A informação foi confirmada pelo prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes. Nós vamos ter amanhã o dia D da vacinação, com uma ação muito focada na busca ativa das pessoas que não tiveram ainda a segunda dose. Também na segunda-feira, a gente começa a vacinação das pessoas que têm comorbidades. Todas acima de 18 anos, então a gente praticamente vai encerrar
esse público, que são as pessoas com comorbidade. Então, segunda-feira, a gente inicia a vacinação das gestantes. Como a gente sempre tem falado, todas as vacinas são importantes, mas essa tem um quê especial, porque ali não tem só uma vida, pode ter 2 vidas, né, 3 vidas. Então é muito importante, lembrando que para essa situação é necessário que a gestante tenha uma indicação médica. O governador de São Paulo, João Dória, tomou hoje a 2ª dose da vacina contra a Covid-19. A Coronavac foi aplicada pela enfermeira Mônica Calazans, que foi a primeira pessoa a ser vacinada contra o vírus no Brasil no dia 17 de janeiro. Dória, que tem 63 anos, recebeu a primeira dose no dia 7 de maio. Ele foi infectado pela Covid em agosto do ano passado, mas não apresentou sintomas. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou a antecipação de 3 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 da Janssen, a farmacêutica da Johnson & Johnson, ainda para este mês. O anúncio foi feito numa entrevista ao programa CB Poder, uma parceria do jornal Correio Brasiliense e do Grupo Diário Associados com a TV Brasília, afiliada da Rede TV. A vacina da Janssen requer a aplicação em dose única, ao contrário das outras vacinas contra o coronavírus, que exigem 2 doses. Hoje mesmo, nós fechamos com a Janssen para trazer mais 3 milhões de doses que serão aplicadas agora no mês de junho. Então, nós não paramos de trabalhar. Mais de 100 milhões de doses distribuídas, o que coloca o nosso país em uma posição de vanguarda, porque estamos entre os 5 países que mais distribuem doses de vacina com a sua população. Eu posso aqui dizer que até o final do ano nós vacinaremos toda a população brasileira acima de 18 anos. Hemocentros de todo o Brasil lançaram nesta semana a edição de 2021 da campanha Junho Vermelho. O mês foi escolhido para incentivar as doações que tiveram uma queda com a pandemia. No estado de São Paulo, a Fundação ProSangue opera com apenas 34% das reservas necessárias. Uma doação de sangue pode salvar pelo menos 4 vidas, por causa dos derivados, como plaquetas, hemácias e plasma. Mas nem todo mundo pode doar. O senhor já doou sangue alguma vez? Já. Já no tempo que eu servi o exército, mas depois eu peguei hepatite e aí não pude doar mais. Mas doaria com certeza se pudesse. Nos meses de outono e inverno, as doações de sangue normalmente caem. Agora, no ano passado, teve uma agravante. Com a chegada da pandemia, muita gente passou a evitar ambientes hospitalares, UBSs, hospitais, unidades de saúde, hemocentros, por exemplo. E aí o resultado foi péssimo, com queda nas doações de 70%. Com isso, os estoques de sangue foram lá embaixo. A campanha Junho Vermelho procura melhorar os estoques de sangue em todo o país. Por causa da pandemia, os protocolos de segurança foram reforçados, o que faz da doação um processo seguro. Os prédios dos hemocentros normalmente são fora da estrutura hospitalar, como o nosso. Nós temos todas as medidas de segurança, de distanciamento entre um doador e outro. Agendamento de doações, nós agendamos doações para evitar acúmulo de doadores, álcool gel disponível em todos os locais e uma grande preocupação com a higienização do ambiente. Bolos, doces, enfeites e selfies. Essa estudante de fonoaudiologia recebeu os convidados para o aniversário com os cuidados de uma pandemia no Hemocentro da Unifesp. Todos são bem-vindos, mas precisam fazer uma doação de sangue em homenagem aos 20 anos da Júlia. E ela ainda falou, não quero presente, quero presença e o seu sangue. Achei isso muito bacana. É algo que acho que as pessoas precisam pensar mais em como ser úteis mesmo, em como motivar, em como estimular. Júlia só não pôde dar atenção aos convidados durante a coleta. 30 pessoas vieram ao aniversário. A iniciativa beneficiou pelo menos 120 pacientes que estavam à espera de sangue para o tratamento. É muito gratificante saber que agora que eu doei sangue eu posso ajudar as pessoas, ajudar alguém com o meu sangue que não vai me fazer tanta falta e para alguém pode ser algo que ela precise muito, pode ser algo essencial para ela. E agora os dados atualizados da vacinação no Brasil.
Isso mesmo, Maura, aqui no nosso telão a gente tem os números de hoje. Nesta sexta-feira chegamos a 48.689.977 pessoas que já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, o que representa quase 23% da população brasileira. Receberam o reforço do imunizante, a segunda dose, 22.973.882 pessoas, o que dá aí 10,85% da população brasileira. Agora a gente vai ver o ritmo da vacinação entre os estados, de acordo com o número de habitantes, proporcionalmente. Mato Grosso do Sul está na liderança com 31,23% da população vacinada, Rio Grande do Sul em segundo com 28,76%, São Paulo com 26,22% da população vacinada, na sequência Espírito Santo com 25,63% e Santa Catarina com 24,72% da população vacinada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Mauro. E em Porto Alegre, a sexta-feira teve vacinação para grupos prioritários e mulheres com 59 anos sem comorbidade. A previsão inicial era começar a aplicar as doses em mulheres com 59 anos a partir da 1h da tarde. Porém, os planos na unidade de saúde Modelo, localizada no centro, tiveram de mudar. Na primeira hora da tarde, as doses ainda não haviam desembarcado no local. A nova previsão de início passou para as 2h da tarde. Nereida era a primeira da fila e, para garantir o imunizante, chegou ao posto perto do meio-dia. A gente primeiro ficamos aqui umas 4, 5 e depois umas moças que estavam lá para o fim da fila, alguém informou que estava se formando uma fila paralela e aí a gente organizou. Perto da 1h da tarde, a fila começou a crescer e não era apenas a movimentação de mulheres com 59 anos. Pessoas com comorbidades e idosos buscando a segunda dose também estavam no local. A Vera Lúcia resolveu chegar ao posto próximo ao horário do início das aplicações e se deparou com a fila e novas informações. E fiquei sabendo que a vacina ainda não chegou, que vai chegar ainda, né? Então vou ficar esperando. Mas vai se vacinar hoje? Com certeza, só sair daqui vacinado. A partir deste sábado será a vez dos homens com 59 anos fora do grupo das prioridades se vacinarem. Segundo a Prefeitura de Porto Alegre, a separação por gênero foi definida para evitar aglomerações e facilitar a logística. A cidade de Porto Alegre recebeu hoje novas doses da vacina contra a Covid-19 para dar continuidade ao Plano Municipal de Vacinação. São 47.515 imunizantes da AstraZeneca e 5.328 da Pfizer. O governo do estado e a Prefeitura de São Paulo encerraram 2 festas clandestinas na capital paulista. Cerca de 190 pessoas estavam nos 2 locais fechados pela fiscalização. Poucas usavam máscaras de proteção e o distanciamento social não estava sendo respeitado. Os organizadores das festas foram localizados e autuados. Na madrugada desta sexta-feira, as autoridades realizaram 394 dispersões e mais de 14 mil veículos foram vistoriados, com 34 pessoas presas, sendo 29 delas procuradas pela Justiça. O aumento da ocupação de leitos de UTI e o risco da terceira onda da pandemia levaram o governo de Minas Gerais a endurecer as medidas de restrição em dezenas de municípios do estado. Mais de 260 pacientes estão na fila de espera por uma vaga na terapia intensiva. Nas ruas de Belo Horizonte, a circulação de pessoas é cada vez maior e muita gente voltou a sair de casa sem máscara. A pandemia não acabou e nós temos que nos cuidar. Na próxima semana, a capital mineira vai começar a vacinar a população sem comorbidades com menos de 59 anos. Mesmo assim, a maioria das pessoas está preocupada. Nos hospitais, a ocupação de leitos de UTI é de quase 90%. Em algumas unidades, não há mais vagas na terapia intensiva. Sempre a gente tem medo, né? A gente tem receio. Tenho medo de dessa vez pegar, né? E
acabar tendo luto na minha família. Aqui em Minas Gerais, grande parte do estado tem mais de 80% dos leitos de UTI ocupados. Em algumas regiões, o índice passa de 90%. Por isso, a Secretaria da Saúde anunciou medidas ainda mais rígidas para dezenas de cidades que já estão na onda vermelha. No sul do estado, perto da divisa com São Paulo, 88 municípios apresentaram tendência de alta de casos confirmados de Covid nos últimos 14 dias. Neste vídeo, um funcionário do Hospital de Lavras registrou a movimentação de ambulâncias. Fala aí, parceiro, como é que tá a situação aqui hoje? Puxado. Aí, tá vendo, irmão? Puxado demais da conta. 46 cidades do sul das 154 estão com mais de 1.000 casos novos por 100 mil habitantes em 14 dias. Acima de 100 casos é uma taxa muito alta. A partir de domingo, nas cidades do sul de Minas e das regiões Triângulo e Leste do Sul, Oeste e Centro-Sul, academias, clubes e salões de beleza não poderão funcionar. Bares e restaurantes poderão funcionar com atendimento ao público apenas até às 19 horas. E serão proibidos também eventos, atrativos culturais e naturais. O governador Romeu Zema, do Partido Novo, alertou a população sobre o risco da terceira onda no estado. O vírus está aqui. Quem me garante que ele não está sofrendo uma mutação e amanhã apareça uma variante mais letal e mais contagiosa? Não sabemos. Festival de Prêmios Inverno da Sorte do Rede TV Plus. Veja como participar e ganhar. Os sorteios são diários e você pode levar notebooks, Smart TVs e smartphones. Todos os domingos no Encrenca sai também um Renault Kwid zerinho. E ao final da promoção, uma Mercedes C180 Avantgarde pode ir direto para sua garagem. Tudo o que você precisa fazer é continuar assinando o Rede TV Plus ou fazer a sua assinatura agora mesmo, apontando a câmera do seu celular para o QR Code aqui na sua tela. Ou então, acessando redetvplus.com.br. Você paga menos de 75 centavos por dia e pode usar o Pix, cartão de crédito ou cartão virtual de débito da Caixa. É o inverno da sorte aqui na Rede TV. Após a repercussão da violência da PM num ato contra o governo, tomou posse hoje o novo comandante da Polícia Militar de Pernambuco. O coronel José Roberto Santana assume o posto no lugar do também coronel Vanildo Maranhão, que entregou o cargo após a repercussão da atuação violenta da Polícia Militar durante a manifestação ocorrida no último sábado contra o presidente Jair Bolsonaro, no Recife. O novo comandante não deu entrevista. O governador Paulo Câmara, do PSB, acompanhou a transmissão do cargo e falou sobre a missão de Santana. Ele tem a missão de aperfeiçoar cada vez mais uma política pública como o Pacto pela Vida, que exige de cada um de nós a compreensão do momento que vivemos, da necessidade de uma polícia cada vez mais cidadã, humanizada, que busque combater com rigor a criminalidade, mas que também tenha compreensão do momento difícil que nós estamos vivendo. A Corregedoria de Defesa Social do Estado investiga a ação de um major, um capitão, um tenente, 2 sargentos e 3 soldados. Durante a manifestação, o arrumador Jonas Correia de França, de 29 anos, e o adesivador Daniel Campelo, de 51, foram atingidos nos olhos por balas de borracha e perderam a visão. Eles não participavam do protesto. O presidente Jair Bolsonaro discursou hoje no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo. Ele falou sobre os planos do país de ampliar a agenda comercial com a Rússia e outros parceiros da região, além de ampliar a exportação de alimentos. É desejo do Brasil expandir e aprofundar as relações de amizade e cooperação com todos os países da região euroasiática, em particular com a nossa anfitriã, a Rússia, parceira de longa data de meu país. Nos próximos anos, o Brasil deve consolidar-se como o maior produtor mundial de alimentos, mesmo no contexto da pandemia que assola o planeta. Continuamos a garantir a segurança alimentar de 1/6 da população mundial. Trabalhamos para potencializar nossas exportações de alimentos para o mercado russo e de outros países da região. Queremos manter essa complementariedade saudável para ambos os lados. Mas há amplo potencial para diversificar nossa pauta comercial.
O comércio entre Brasil e Rússia pode e deve incorporar o alto grau de desenvolvimento de nossas economias, de modo a abranger produtos de maior valor agregado em proporções crescentes. E sexta-feira sempre tem a Salete Lemos aqui no Rede TV News com os destaques econômicos da semana. Olá, boa noite a todos. No resumo da semana, destaque para as boas notícias que se anunciaram e se cumpriram. PIB, total de riquezas geradas por um país. Crescimento 1,2% primeiro trimestre de 2021. E vamos combinar, hein, gente? Esse resultado surpreendeu até os analistas mais otimistas. É um crescimento que vem sendo sustentado pela agropecuária, agronegócio e indústria. Só na agropecuária, gente, crescimento de 5,7%. Geração de novos empregos no interior desse Brasilzão. Recuperação de renda no interior deste enorme país. E nesse item eu vou ainda fazer um destaque bem particularizado, que é para o item investimento. Por que tamanha importância? Porque no item investimento você percebe o movimento da nossa economia no curto prazo. Então, são empresários investindo em novos projetos, são empresários investindo em novas tecnologias, em mais geração de emprego. Setor de carnes, por exemplo. Eu tenho visto praticamente toda semana empresários desengavetando projetos de investimento de bilhões de reais. Existe uma expectativa muito favorável para a economia brasileira e a Bolsa de Valores confirma isso, com recorde em cima de recorde. Movimento e valorização das nossas ações ou ações de empresas brasileiras. Outro destaque importante da semana, Pronamp, um programa de auxílio agora tornado definitivo pelo presidente Jair Bolsonaro. Programa Nacional de Auxílio às Micro e Pequenas Empresas, não só para garantia de sobrevivência nesses tempos de pandemia, mas também para a possibilidade de novos investimentos com a situação aos poucos voltando ao normal. No mais, eu volto na próxima sexta-feira. Não deixe de aproveitar o seu final de semana e até lá. A França decidiu aliviar as restrições de entrada de turistas no país. A partir do dia 9 de junho, será permitido o trânsito de cidadãos da União Europeia que já tenham sido completamente vacinados contra a Covid-19. Segundo o governo, serão aceitas as 4 vacinas já autorizadas no bloco, que são AstraZeneca, Janssen, Moderna e Pfizer. Outros 16 países, incluindo o Brasil, seguem na lista vermelha. Faltando 9 dias para o início da Copa América aqui no Brasil, as autoridades do Rio de Janeiro ainda não foram consultadas sobre a realização do torneio. O prefeito Eduardo Paes falou em entrevista coletiva que a Prefeitura do Rio ainda não foi consultada pela Conmebol para a realização dos jogos aqui na capital fluminense. Ao todo, serão 8 jogos na cidade, incluindo a final da competição. A gente não viu vantagem nenhuma em realizar jogos de Copa América nenhum. A Prefeitura do Rio não tem absolutamente nada a ver com a decisão de realizar jogos de Copa América no Brasil. Aliás, eu acho até que até agora não teve nenhuma consulta formal à Secretaria. O que eu imagino é que eles estejam se guiando pelo decreto em vigor na cidade. O decreto em vigor na cidade permite a prática de jogos de futebol. Vemos aí agora 2 Fla-Flus sem torcida. Mas não pedimos Copa América. Se me perguntar a minha opinião, eu acho que é meio inoportuno nesse momento um grande campeonato desse. Questionado se haveria alguma barreira sanitária para controlar o acesso e o deslocamento de torcedores de outros países na cidade, Eduardo Paes disse que isso não é de responsabilidade da Prefeitura. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado hoje, todo o município do Rio de Janeiro está em alto risco de contaminação para a Covid-19. Desde o início da pandemia, já foram registrados mais de 330 mil casos de Covid-19 e cerca de 27 mil óbitos. Do Rio de Janeiro, Thalita Ribeiro, para o Rede TV News. Rede TV News está de volta com a previsão do tempo. Quem fala pra gente é o Igor Silveira.
Olá, boa noite. Olha, o final de semana continua com céu aberto em toda essa área que a gente vê em amarelo no mapa por conta de uma massa de ar seco que ainda impede a entrada da umidade. E olha só essa imagem. A queda de um meteoro iluminou o céu de Tramandaí, que fica no Rio Grande do Sul. Os estudos iniciais indicam que foi um fragmento de rocha espacial de 25 centímetros e 33 quilos que acabou vaporizando durante a entrada na atmosfera terrestre. Impressionante, né? E uma frente fria mantém estabilidade e a chuva forte nessa área mais escura do Rio Grande do Sul. No Paraná e em Santa Catarina, o sábado vai ser com tempo aberto, só que no domingo chove. No Sudeste, o céu fica com muitas nuvens em Minas Gerais e tem previsão de chuva no Espírito Santo. Em São Paulo, o final de semana vai ser quente e também não chove. 28 graus no sábado e no domingo. No Rio, também esquenta e os fluminenses vão ter um final de semana com os termômetros marcando 30 graus tanto no sábado quanto no domingo. Então, beba bastante água e não se esqueça de usar o protetor solar. No Nordeste, ainda chove no litoral, que vai do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. Na região norte, apesar da previsão de chuva, em Porto Velho, os termômetros registram 33 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, um ótimo final de semana e até mais. Agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 15.239.000 pessoas se recuperaram da doença. 1.130.000 estão em acompanhamento. E desde o início da pandemia, mais de 470.000 pessoas morreram por causa da Covid-19 no país. E o Rede TV News de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia. Tenha uma ótima noite. Amanhã a gente está de volta às 9h30 da noite. Isso mesmo, a gente espera você. Uma ótima noite para você. Até lá. Tchau, tchau.